Nós celebramos hoje a missa, a celebração em memória dos fiéis defuntos, dos nossos entes queridos que estão na eternidade. No entanto, como costumo sempre repetir, o sentimento que tem que estar no nosso coração hoje é o sentimento de saudade, é o sentimento da recordação amorosa, afetuosa, daquilo que o ente querido, enquanto viveu conosco, nos comunicou, o legado que ele nos deixou. A tristeza é um sentimento que atravanca, que paralisa o coração e que, portanto, não precisa e não deve ser nutrido, mesmo quando se refere à perda de um ente querido que nós amamos muito. E é interessante que a palavra de Deus nos possibilita viver todas essas experiências à luz da fé e também começarmos a interpretar e perceber o desfecho da nossa vida. Saiba que na eternidade só há dois destinos: ou a perdição eterna, ou a salvação eterna. A perdição eterna é própria daqueles que, dizendo não a Deus ao longo de toda a existência, de toda a vida, que de maneira consciente negaram o Senhor em palavras, atitudes, pensamentos de todas as formas. Esse não é levado à plenitude, portanto, o distanciamento assumido aqui se planifica um distanciamento na eternidade e, portanto, a perdição eterna nós chamamos de inferno, não é? E a salvação eterna, que é propriamente aqueles que ao longo da vida trabalharam para dizer sim a Deus, procuraram estar em comunhão com Ele, e que por dizerem sim a Deus aqui, planificam esse sim na eternidade e, portanto, vivem na eternidade feliz. Talvez você pense, mas padre, o purgatório? O purgatório é para aqueles que já estão salvos. No entanto, não estão plenamente prontos para estar na intimidade com Deus e, portanto, passam por um momento de purificação. E nesse momento no qual nós nos colocamos a rezar por essas pessoas que estão esperando o momento de, no Kairos, no tempo de Deus, adentrar na intimidade com o Senhor, nós, com as nossas orações, nos solidarizamos para com eles e antecipamos o tempo de purgatório, antecipamos o tempo de purificação pela força das nossas orações. É por isso que é muito importante sempre rezarmos pelos fiéis defuntos, por aqueles que passaram pela nossa vida, pelos nossos entes queridos, por todos aqueles que nós direto e indiretamente convivemos, porque uma alma que adentra na eternidade através do auxílio de nossas preces, também é um intercessor que lembrará com muito carinho de cada um de nós, graças à solicitude que nós, como igreja, que milita, que está aqui, apresentamos a essa pessoa. Portanto, é um dia que você precisa lembrar daqueles que você ama, das recordações que mais lhe marcaram, e esse será propriamente o material da sua oração, e a oração, diga-se de passagem, mais bela, porque é aquela oração que brota como um movimento de amor, um movimento saudoso do coração, e se dirige à eternidade. É interessante que, ao longo da história da salvação, Deus sempre teve uma pedagogia muito bonita para com o seu povo. Saiba que o livro de Jó, e talvez seja um dos livros cuja história a maioria, se não todos nós conhecemos, né? Toda essa saga que Jó passa, o demônio que o tenta, que ele perde tudo, perde todas as realidades. A única coisa que não perde é propriamente a sua experiência de fé. E essa experiência que Jó faz de perder tudo, depois ser recompensado por Deus, receber tudo em dobro, faz com que ele se volte a uma dimensão de fé que não era muito comum no meio do povo, que era a compreensão de que existia a ressurreição. Saiba que todos os dados de fé que nós temos hoje, por mais que eles partem de Deus, eles têm um processo histórico para se concretizar. E a plenitude da revelação só nos vem em Cristo. O povo do Antigo Testamento, por muito tempo, não acreditava na ressurreição, não porque se colocava contra, mas não havia amadurecido ainda essa experiência de fé. É por isso que, reiteradas vezes, nas Sagradas Escrituras, nós percebemos a importância que tem ter um filho. O filho era o meio pelo qual você garantia a sua posteridade e a possibilidade de que seu nome não acabasse na história. É por isso que é abençoado aqueles que o tinham, e se compreendiam que aqueles que por algum motivo não tinham, não estavam próximos da bênção. Hoje nós sabemos que as crianças, os filhos, têm uma grande importância na família, na existência.
É importante que os casais procriem para que cada vez mais nosso povo seja numeroso. No entanto, hoje nós não temos mais os filhos para que levem para frente o nosso nome, porque nós sabemos que na fragilidade da nossa história, nós somos acolhidos pelo Senhor e um dia viveremos na eternidade feliz com Ele. E essa eternidade feliz, o mais interessado nisso é propriamente o Senhor. Perceba no Evangelho, o Senhor não quer que ninguém se perca. Olha, o movimento do coração de Deus para conosco é sempre de amor, mas não é um amor que nos restringe, não é um amor que nos cerceia, não é um amor que nos coloca dentro do seu sistema e exige que nós obedeçamos a todas as realidades. Pelo contrário, Deus espera de nós uma experiência de amor puro, livre. Tem um livro de um autor russo, Dostoiévski, os irmãos Karamazov, que ele apresenta um relato de como é esse amor de Deus para conosco. Ele apresenta a cena famosa do grande inquisidor, que um dia, no auge da Inquisição espanhola, Jesus volta. E quando Jesus volta, ele nem fala que é ele, mas o povo começa a se aglomerar em torno dele, porque percebe que dele sai uma força, e começa a causar todo um tumulto na sociedade da época, até que ele chega diante do inquisidor, é também uma crítica, na igreja, e o inquisidor levanta uma questão para Jesus assim: por que você veio aqui? Por que o Senhor voltou? O povo pediu para o Senhor milagre, e o Senhor não lhe deu milagre. E disse assim: o Senhor nos condenou a um amor livre. E por que um amor livre? Porque não é um amor que se debruça diante de todos nós, nos curvando aos nossos quereres, mas é um amor que sempre vai nos inserir nesse itinerário de liberdade. Tanto que nós temos a possibilidade de dizer sim a Deus, como também temos a possibilidade de dizer não a Deus. É ou não é? Nós podemos ou não podemos dizer sim ou não a Deus? Nós temos todos os dias a possibilidade de adentrarmos decididamente nesse segmento do Senhor, mas também podemos não segui-lo e continuar caminhando do nosso jeito. Mas saiba que o coração de Deus deseja que todos aqueles que lhe foram confiados permaneçam no seu segmento, permaneçam no seu amor, porque é propriamente esse o sentido da vida. A diferença do amor que Deus tem para com o amor humano que nós muitas vezes temos, é que nós amamos para nós, não é assim? Quanto que os pais sofrem quando que o filho tem que ir embora? Não é verdade? Porque pai e mãe quer a criança sempre com ela lá. Às vezes uma irmã está com 40 anos, a mãe não deixa ir embora de casa mais. A não ser quando precisa, né? Há casos e casos, né? O amor que quer a todo instante cuidar, o amor de Deus, por mais que Ele quer cuidar, não é que Ele queira que nós, tal como o amor humano, se curve aos caprichos, e ainda mais, se referindo a Deus, não existem esses caprichos. O amor de Deus que se dirige a nós, espera de nós um sim, e se entristece quando nós não damos, é porque quando não damos o sim a Deus, nós vivemos uma vida que não é digna dEle. Nós vivemos uma vida que não é realizada, nós vivemos uma vida que não é feliz. É por isso que nós precisamos, nesse dia no qual celebramos, aqueles que passaram pela nossa vida, começar a pensar como nós passaremos a nossa, como que nós viveremos. Olha, perceba que é evidente que cada um de nós, ao menos alguma vez na vida, fez uma experiência de luto, não é? Gente que passou, um parente próximo, talvez essa experiência visitou você nos mais próximos. Eu me recordo da minha família, não é? Em 93, nós perdemos um irmão, um filho, minha mãe perdeu um filho, meu irmão faleceu em 93. É uma experiência que modifica toda a estrutura da família, não é? No entanto, também é um momento no qual a gente começa a pensar aquilo que é essencial, não é assim? Quando uma pessoa passa, a gente percebe como que é importante os momentos de convivência, não é? Como que é importante amar aqueles que estão conosco. Quando uma pessoa passa pela nossa vida, nós começamos a nos questionar o que de fato é prioridade e, portanto, vamos gradativamente redimensionando a nossa vida para aquilo que é essencial. E olha, sempre há momento, sempre há espaço para nos voltarmos à misericórdia de Deus. Quando estudávamos teologia, havia um teólogo que dizia que constantemente Deus vem ao ser humano
e quer que ele reverta o não que ele tem dado ao projeto do Senhor em um sim. Deus quer reverter o nosso não em sim, porque o maior interessado na nossa salvação é o Senhor. E saiba de uma coisa, a esperança de Deus, tal como nos diz o apóstolo na segunda leitura, ela não decepciona, ela vai acontecer. Pode ser que na nossa vida muitas vezes animamos, né? Porque achamos que a vida é injusta, e talvez isso acaba nos tirando o fervor da eternidade, de viver a ressurreição do Senhor, mas a esperança do Senhor não decepciona, e repito, em nossa vida sempre, sempre há espaço para a misericórdia de Deus. Deixa eu lhes contar novamente uma história, certamente eu já contei aqui em uma das reflexões dominicais, não é? Mas eu queria lhes repetir que é uma passagem da vida de São João Maria Vianney, o famoso São Curadars, patrono dos sacerdotes, dos presbíteros, que nos mostra como que é a misericórdia de Deus. Certa vez, São João Maria Vianney estava na paróquia, e veio uma mulher desesperada até ele, porque o marido havia se suicidado, e a angústia do coração dela era se ele havia sido salvo ou não. Lembrando, gente, que naquela época, o suicídio não era interpretado como hoje. Hoje nós temos condições de interpretar que a pessoa que se suicida, ela não quer tirar a vida, ela quer matar a tristeza, ela quer matar a dor que está no coração dela, e chega um nível, em alguns casos, que a pessoa já não consegue mais nem agir, não consegue mais nem ter. Por isso nós temos que ter sempre muita solidariedade para com todos, muito amor e sensibilidade, porque esses pensamentos visitam uma grande parcela de nós, da nossa sociedade. E nós precisamos ser sempre amor. Mas naquela época não tinha. Naquela época não se podia nem fazer exéquia, quando alguém tirava a própria vida. Não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Aí você imagina o desespero dessa mulher, o homem que ela amava, pai dos seus filhos, havia se suicidado, e a angústia dele ter se perdido. E São João Maria Vianney tinha um dom de clarividência fantástico, uma solicitude pastoral singular, um homem que para ser padre batalhou muito, mas com santidade enriqueceu a igreja com seu testemunho. Ele tem uma frase que é uma das frases mais belas que eu já ouvi na minha vida, e uma frase que somente pode ser de um coração muito santo. Ele disse o seguinte: o homem havia se atirado da ponte, olha a frase que o santo disse para ela: minha filha, entre o alto da ponte e o fundo do abismo, existe espaço para a misericórdia de Deus. E o homem foi salvo, porque pediu a misericórdia do Senhor em um momento. Se existe espaço para a misericórdia de Deus, entre o alto da ponte e o fundo do abismo, existe em nossa vida muito espaço para a misericórdia de Deus, e existe a possibilidade de retomarmos o caminho, de retomarmos a nossa caminhada. Portanto, celebrar os fiéis defuntos, meus irmãos, não é simplesmente recordar aqueles que passaram, mas é atualizar o legado que eles deixaram em nosso coração, os ensinamentos, e acima de tudo retomar uma vida que seja digna do Senhor, uma vida que lhe seja agradável, para que possamos sim deixar um legado que comunique amor, que comunique misericórdia, que comunique a esperança cristã. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Neste instante do amor e da misericórdia do Senhor, apresentemos-lhe o nosso coração, a nossa vida. Peça para o Senhor a graça de bem vivenciar a sua experiência de fé, a sua caminhada. Peço que o Senhor receba o seu sim, o seu coração que se volta inteiramente a Ele.